E aí galera do Travel Gourmet, tudo bom? Eu sou o Mikael. Hoje a Rachelita não está aqui. O vídeo de hoje é aquele vídeo de dicas maravilhosas para você que está querendo mudar sua nacionalidade, digamos assim. Então hoje nós vamos falar de alguns assuntos muito importantes e eu vou estar lhe dando 5 maneiras de você conseguir a sua cidadania europeia, ou seja, você ter o seu passaporte. Então fica comigo até o final desse vídeo que você não vai sair perdendo. Cidadania europeia é uma coisa assim muito, digamos assim, desejada por muita gente. Até porque quando você viaja para a Europa, alguns países, de certa forma, exige um tipo de visa. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Hoje eu vou estar explicando para vocês como é que realmente você vai se tornar esse cidadão. Primeiramente, é importante vocês entenderem que cada país que compõe a União Europeia, ele possui suas próprias regras. Então, às vezes, muda de país para país a forma como você vai conseguir. Em tese, eles seguem alguns padrões, como, por exemplo, o tempo que você tem que ficar no país, as atividades exercidas e um monte, mas um monte de burocracia e papelada. Mas fica calmo, porque se você fizer tudo direitinho, a probabilidade de você conseguir a sua cidadania ou sua possibilidade de viver, né, dentro da União Europeia e poder estudar, fazer cursos, trabalhar, ir para qualquer país que compõe a União Europeia, vai ser tranquilo. Ah, vale ressaltar uma coisa importante para vocês, que o vídeo de hoje está relacionado, como eu já disse, à UE, que é a União Europeia. Então países como Suíça, Noruega e agora, né, o Reino Unido não vão estar dentro das dicas que eu vou estar dando para vocês. A primeira forma de você conseguir se tornar um cidadão europeu é o famoso direito de sangue. Ou seja, bom, isso não é mais possível para muita gente que vai estar vendo esse vídeo, porque você tem que nascer, né, no país que você vai. Então a gente já nasceu, sendo assim é meio complicado, né? O que acontece muitas das vezes é alguns casais que acabam tendo seus filhos, né, na Europa, mas hoje esse processo é um pouco delicado. Hoje, geralmente, a pessoa já tem que estar lá, e a criança tem que ser concebida na Europa, então é um pouco delicado, mas ainda assim é a forma que você consegue de maneira meio que instantânea o seu direito de se tornar um cidadão europeu. A segunda forma é uma forma muito interessante, que é investimentos. Em outras palavras, de certa forma, o investimento ele é meio que uma forma de você comprar o seu passaporte, né? Porque, cara, você simplesmente vai injetar dinheiro na economia do país que você quer ir, por exemplo, qualquer país da UE, França, Portugal, Dinamarca, Polônia, Itália, Grécia, enfim. Você vai injetar dinheiro na economia. De que maneira? Investindo em empresas, ou você pode estar também investindo nos próprios títulos públicos do governo de cada desses países, de cada um dos países que você quer ir, ou você pode estar querendo, você pode criar linhas de créditos para você e conseguir essa possibilidade, uma vez que o país vai entender que, como você está ajudando a economia, você tem a probabilidade, a possibilidade de se tornar um cidadão. Porém, lembrem-se, não é simplesmente investir no país e em seguida tu vai ter o teu passaporte. Não. Vai ter vários procedimentos, uma burocracia bem maior, mas de certa forma um pouco mais assim garantido e fácil, porque dinheiro, né, gente? O dinheiro ele faz tudo. Então, basta vocês também analisarem quanto o país que vocês estão querendo se mudar precisa, digamos assim, do investimento, o budget que vocês vão ter que investir. Esse valor é um valor que varia muito, gente. Varia entre 200 mil euros até 1 milhão, 5 milhões de euros. Então é importante vocês analisarem como é que é a regra do país, como é que funciona. Geralmente, países como República Tcheca, Chipre, bom, Itália, eles sempre trabalham mais dessa forma, né? Então vocês podem dar uma olhadinha, pesquisar nos sites da imigração de cada um desses países, vocês vão ver. A terceira forma de você conseguir o seu passaporte é o famoso residência, ou seja, é a compra de um imóvel, de uma casa. Como é que funciona isso mais ou menos? Bom, vocês é diferente de um investimento na economia. Porque quando vocês investem na economia, vocês vão estar investindo numa empresa, no governo e tudo. Esse você compra uma casa no local, ou seja, você vai comprar um local onde você vai morar. Então, uma vez que você faz isso,
o país ele vai entender que, bom, você tem uma residência, você tem um local onde você vai ficar. Óbvio que quando você solicitar o seu pedido de naturalização, de nacionalidade, você vai ter que comprovar como é que você sobrevive, como você fica lá e vive e tudo mais. Então, tem alguns poréns, mas ainda assim, em alguns casos é um investimento menor, que você compra um imóvel, né? Então não é tão caro assim, e é um bem que você vai ter naquele país e isso caracteriza a necessidade que você tem que estar lá. Quarta forma de você conseguir a sua nacionalidade europeia é o famoso direito de sangue. Como é que funciona esse direito de sangue? Bom, digamos assim, isso é muito comum entre os brasileiros. Como nós temos muitos descendentes de português, de italiano, de franceses, de alemães, nós carregamos essa árvore genealógica da nossa família e nós podemos solicitar a nossa segunda nacionalidade, né? A gente pode solicitar, dependendo do país, apresentando os documentos que comprovem que nós somos descendentes de algum cidadão europeu. Isso é muito comum em Portugal, porque como tem muitos descendentes de portugueses, fazem aquele processo, pegam a árvore genealógica, geralmente é o avô, ou o pai, ou o bisavô, e aí leva essa documentação para Portugal, né? Geralmente ou leva para Portugal ou faz nas embaixadas. É muito comum países como França, Itália, você fazer tudo na embaixada do país que fica no Brasil, apresentar toda a documentação, comprovar que você é descendente, e aí vai entrar todo o processo, onde vocês vão ter que apresentar muito documento, mas muito documento mesmo, e é burocrático. Esse tipo de processo, ele demora um pouco, gente. Ou seja, existem países que às vezes o processo roda 10 anos até você conseguir essa documentação. Então é muito importante para esse tipo de atividade você contratar um advogado ou uma empresa que trabalhe com isso, né? Alguém que conheça esse procedimento, que vai te ajudar de uma maneira mais rápida e mais tranquila para fazer você conseguir sua nacionalidade por meio desse método. Quinto, né, e não menos importante, método para você conseguir a sua nacionalidade europeia. Esse é o mais comum para toda a União Europeia, digamos assim, que é o famoso casamento. É o direito de casamento. Quando você, né, conhece o amor da sua vida de outro país e você se casa com essa pessoa. Através desse ato, né, um ato civil público, você consegue a possibilidade do seu cônjuge ou da sua cônjuge, né, transmitir você para o local, o país onde ela mora, e você conseguir a sua nacionalidade. O que é importante destacar neste método? Primeiro, você tem que comprovar que você realmente se casou com a pessoa que você vive com ela. A sua documentação, né, ela vai ter que estar totalmente legalizada, ela precisa estar totalmente ok e muitas das vezes precisa estar reconhecida tanto no seu país quanto no país que você vai mudar. No nosso caso, tem que estar reconhecida no Brasil e tem que estar reconhecida no país onde você vai se mudar. Exemplo, você se casa com um alemão, certo? E você quer ir viver, vai viver na Alemanha com ele e tudo, e você quer ter o seu reconhecimento como cônjuge desse alemão, né? Então o que você vai fazer? Primeiramente, você vai ter que ir na Embaixada da Alemanha, no Brasil, levar a sua documentação de casamento com a documentação dele ou dela, e aí você vai fazer todo o processo, que é o famoso reunião familiar. No caso, o que vai acontecer? Isso é importante destacar, gente, que para todos esses métodos, tirando de nascença, vocês vão precisar de um tipo especial de visto. Ou visto de residência, ou visto de reunião familiar, ou visto de investimento. São vistos que você vai conseguir para iniciar o seu processo. Por quê? Lembra que lá no início do vídeo eu disse para vocês que alguns países exigem uma quantidade de tempo que você tem que estar no país para que seja reconhecido o seu direito de nacionalidade? Então, existem países que com 3 anos você já pode dar entrada no seu documento, ou seja, você não vai mais precisar do Visa, você vai receber o seu passaporte da União Europeia. Ou, geralmente esse período ele varia de 3 até 10 anos, ou seja, tem países em que você realmente tem que ficar 10 anos, o exemplo que eu estou dando aqui é a Alemanha, são 8 anos. Então você vai fazer o seu processo com essa pessoa. Você se casa com esse cidadão alemão, né? Você tem que estar com ele pelo menos 8 anos, vivendo na Alemanha por 8 anos. Nesse período, você vai receber seu Visa,
né, de estadia naquele local, que é o que a gente chama de certificado de residência, ou seja, que permite você ficar lá. Não se preocupe, que uma vez que você tem essa documentação, você já pode trabalhar por todo o território europeu e tudo mais. Porém, não é o seu passaporte, ou seja, não é aquele direito eterno, uma vez que você vai sempre ter que renovar o seu visto de residência. Então, muito bem, passou-se 8 anos, que você vive na Alemanha e é comprovado que você está com aquela pessoa durante 8 anos, você pode dar entrada no seu processo de, de naturalidade. Ou seja, você pode se naturalizar um cidadão alemão mediante esses requisitos, que serve para todos os outros que eu já falei para vocês, esse período que você tem que estar, mas que o casamento é, digamos, aquele mais fácil, digamos assim, uma vez que você se casou. Ou seja, você está vivendo com uma outra pessoa. Então é muito importante levar em conta que também é um processo que vai demandar documentação, vai demandar tempo e dinheiro. Não tanto dinheiro assim, mas vocês vão ter que pagar tradução, vocês vão ter que pagar documentos como reconhecimento, vocês vão ter que fazer apostilamento de documento, e é muito importante vocês analisarem se existe o pacto de Haia entre o Brasil e o país que vocês querem ir. Alguns países como Portugal, França existe, porém, não é todo mundo que sabe disso. Então, muitas das vezes você vai lá, não precisa do apostilamento, mas no final das contas você tem que apostilar o seu documento. Então, com todas essas dicas que eu já falei para vocês, sempre avaliem como é que funciona o processo de imigração daquele país, quais são os procedimentos, quais são os documentos, qual é o prazo, onde vocês têm que ir. Se possível, contratem alguém ou avaliem perfeitamente como é que vocês vão fazer isso para auxiliar vocês. E, dica de ouro, é muito importante vocês avaliarem o país que vocês vão se mudar. Por quê? Existem países que vocês vão precisar comprovar que vocês falam a língua. Exemplo, Alemanha, Hungria, Malta. Ou seja, são países que vocês precisam comprovar isso. Se vocês não comprovarem a proficiência na língua, fica mais difícil para vocês conseguirem a naturalidade. Em todo caso, por via das dúvidas, fala inglês. Estuda inglês, porque é muito importante você estudar inglês, que vai ajudar muito vocês a conseguir. Então é isso, essas são as 5 dicas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo no formato diferente, infelizmente ainda não estamos podendo viajar, mas estamos preparando uma coisa incrível que está vindo aí para vocês. Então fique ligado nos nossos vídeos, fique ligado nas dicas, tá bom? E deixa aqui embaixo nos comentários se vocês têm alguma dúvida, se não ficou muito claro, se vocês querem um outro vídeo com explicações mais detalhadas de cada um dos procedimentos, como é que faz. E não se esqueçam de compartilhar, se inscrever, mandar para os amigos de vocês, que ajuda muito, e ativar o sininho de notificação, que toda terça e sexta está saindo vídeo nosso. Beleza? Então, um forte abraço para todos vocês, muito obrigado e a gente se vê. Falou!